Tráfego estabilizado no curso. Complete a aproximação para a pista da direita. Chamando Guarulhos no 3275, 35 no 5. 3275, muito obrigado, senhor. Uma boa tarde. Boa. Torre, boa tarde, eu TAM 35 no 5. TAM 3457, confirmador. Pista molhada, pouso autorizado norte direita, vento de proa com 7 nós. 3457. Pouso 09 da direita, TAM 3457. E aí galera, meu nome é Manuel e esse é meu primeiro tutorial aqui para o canal Infinite Flight Brasil. Eu voo no Infinite Flight há vários anos e eu sou IFATC, Infinite Flight Air Traffic Controller, ou seja, controlador de voo no servidor Expert do Infinite Flight. E eu vou trazer para vocês vários tutoriais que vão focar em interação com o ATC. O primeiro tutorial é esse aqui, que vamos falar sobre Approach ILS ou GPS, quando a frequência de aproximação do aeroporto do seu destino está ativa. O que é esse Approach ILS ou GPS? É quando o controlador de voo te guia até o momento de interceptação da pista. Na vida real é o procedimento padrão para a maioria dos aeroportos que recebem voos comerciais. Então não é diferente aqui no Infinite Flight. Quando a frequência está ativa, é também o procedimento de aproximação mais usado, às vezes o único usado. Então muito bem, eu estou aqui voando a caminho de Tango Foxtrot Foxtrot Romeo, ou seja, a TFFR, a 19 mil pés. A minha pista de destino vai ser a pista 12 do aeroporto, e atualmente eu estou aí a um pouco mais de 80 milhas náuticas de distância. Tá? Como é que eu sei tudo isso? Porque eu estou lendo isso nos meus instrumentos. Aqui nessa parte central, na parte mais de baixo, um pouquinho mais para a direita, a gente tem ali escrito ILS ou ILS 12, o código do aeroporto. O que significa? ILS é o tipo de instrumentação dessa pista, 12 é o número da pista e obviamente TFFR, o código do aeroporto. 115 é a direção da pista, e como eu falei já, ali 80 e pouco seria então a distância atual nossa da cabeceira da pista. Por que isso é muito importante? Para que você saiba quando contactar a frequência de approach. Você deve fazer esse contato entre 60 e 50 milhas náuticas de distância do aeroporto. Note que eu estou falando do aeroporto e não do seu plano de voo. Do seu plano de voo pode ser mais longo, via de regra a distância do aeroporto é mais curta. A outra coisa que é importante aqui também é altitude, né? Você deve contactar aí o aeroporto, ou a frequência de approach entre não mais do que 18 mil pés de altura, esse é o ideal. E quando eu falo 18 mil pés de altura, eu falo sempre em relação ao aeroporto. Portanto, se por acaso o aeroporto está numa altitude aí de 2 mil pés, não teria problema nenhum de você contactar a approach a 55 milhas de distância e 20 mil pés de altura. Então aqui eu já iniciei meu procedimento de descida. Para eu poder contactar o approach, como eu falei, 18 mil pés, mas eu vou contactar o approach um pouco mais abaixo. Não precisa ser 18 mil pés é só uma guia, né? Então eu vou conferir as frequências em aberto do aeroporto. Estou vendo ali, o approach está ativo. E então agora eu vou contactar a approach e vou pedir approach para pista 12 do aeroporto. O que é esse tipo de pedido? Significa que eu quero que a frequência de approach me dê vetores para que eu intercepte a pista 12 de forma correta. Então ele vai vou fazer um roteamento aí meu no espaço aéreo até chegar lá. Repara que também que uma vez que eu contactei o approach, eu vou estabilizar a minha altitude aqui em 14 mil pés e manter minha direção. Uma vez que eu contato a frequência e pede, recebe a resposta como eu acabei de receber, para guardar vetores, você mantém a altitude e a direção que você está. Você não faz qualquer alteração no seu voo sem que seja por ordem
do operador de ATC. Então aqui eu recebo meu primeira instrução, meus primeiros vetores de tanto de direção quanto de altitude. Como vocês podem ver, então eu respondi de volta confirmando para o operador que eu recebi a mensagem e imediatamente eu estou executando as direções e a altitude aí que ele me deu. Como eu estava continuo ainda acima de 10 mil pés, porém a minha altitude de objetivo é abaixo de 10 mil pés, eu também já começo a reduzir a velocidade aí para baixo de 250 nós. É muito importante que você execute a manobra o mais breve possível. Pensa que é como se fosse um GPS te guiando, né? Então, se você está dirigindo e o GPS fala para você virar à direita, você não pode esperar 3 minutos para virar à direita, porque aí você já perdeu o seu caminho. Que é mais ou menos a mesma coisa. Se você aguardar muito para fazer uma curva, aquele vetor que lhe foi dado já não está mais certo. Às vezes o controlador precisa voltar e te dar um novo vetor para corrigir o teu caminho. Quanto à taxa de descida, também é bastante importante. Via de regra, para um avião a jato, o operador espera que você esteja descendo aí a 1.800, entre 1.800 e 2.200 pés de velocidade vertical. Por quê? Porque ele calcula aí a distância mais ou menos que você precisa para chegar nas altitudes corretas. Se você descer muito rápido, não tem um impacto na vida dele, mas se você descer muito devagar, tem. Tá, mas por que você está descendo mais devagar do que você acabou de falar? Porque eu estou num avião a hélice, não é um avião a jato, eu já estou numa velocidade menor, então eu sei que eu posso descer um pouco mais lento, sem ter prejuízo aí do meu resultado final. Outra coisa que você pode notar é que eu não estou mais seguindo meu plano de voo. Obviamente, a partir do momento que o approach me dá vetores, eles não necessariamente vão estar alinhados com o meu plano de voo, né? Então você segue os vetores e ignora o seu plano de voo. Então aqui já estou próximo já do aeroporto. Que é muito importante que, além de seguir as instruções, ir gradativamente reduzindo a sua velocidade. Quando você estiver relativamente próximo ao aeroporto, você quer estar a 220, né? Quando você estiver mais ou menos a 5 mil pés de altura, 220 milhas, 220 nós por hora. E à medida que você vai chegando perto do aeroporto, reduz para 200 e depois 180. É muito importante que antes de você interceptar a pista, você esteja a 180 nós. Por quê? Porque o controlador sabe e precisa que você esteja numa velocidade certa para que ele possa te dar esse último vetor corretamente, para que você consiga interceptar a pista da forma correta. Então, quando você reparar que você está chegando perto dessa interceptação, de novo, 180, o que pode mudar isso é o tráfego aéreo à sua volta, né? Sempre tenta manter de olho quem que está à sua frente, né? Quem que está sendo recebendo os vetores e que está na sua frente na fila, e verifica a velocidade dessa aeronave, né? É importante que você não chegue muito próximo dessa aeronave e também não vá muito devagar em relação a essa aeronave. Se você fizer alguma dessas coisas, ou ir muito rápido ou muito devagar, o controlador vai te dar comandos de velocidade. Você vai ver que até em algum momento essa aeronave na minha frente recebe um comando de velocidade. Isso para mim normalmente quer dizer que você está fazendo uma coisa errada. Não sempre, mas normalmente quer dizer que você não está na velocidade que você deveria estar. De novo, muito importante, chegando próximo da interceptação, 180 nós. Bem, agora vocês estão vendo aqui minha velocidade, estou a 180 nós. Vou receber agora aqui a autorização para interceptação. Então vou receber um vetor e uma altitude. Repara que fala assim, vire a uma determinada direção e mantenha a altitude até
que você esteja estabilizado no localizador. O localizador é essa barra vertical que fica bem no centro da tela, que normalmente está piscando, junto ali com a roda que mostra a minha direção. À medida que eu for chegando na cabeceira da pista, eu vou virar a aeronave e vou fazer essa linha ficar bem no meio, bem centralizada com a minha tela. Isso é o localizador. Então quer dizer o seguinte: você primeiro vai virar e vai alinhar, ou mais ou menos alinhar, não precisa ser exatamente perfeito, e só depois você começa a descer. Você vai ver também que o glide scope, que é a questão do ângulo do approach, né? A taxa que você precisa descer para chegar na pista, quando estiver alinhado, aquele triângulo que está apontando para o lado direito, ali na minha barra de altitude, ele vai estar um pouquinho acima do meio, e assim que ele chegar mais ou menos no meio, eu vou começar a descer, né? Isso é o meu ângulo, esse é o meu glide scope. A gente pode tratar isso no tutorial mais à frente, caso alguém tenha alguma dúvida. Mas, de novo, pessoal, muito importante, mantém a altitude até que você intercepte o localizador e aí depois começa a descer. Manuel, mas isso não foi possível. Isso normalmente é um missed approach, né? Você executa um missed approach, ou um arremeter, e tenta novamente, né? Alguma coisa deu errado. Agora então o controller do approach me passa para a torre, e então é importante que você nunca troca de frequência até que receba a autorização. Você também não precisa pedir autorização, que você vai receber. Uma vez que esteja na torre, vou anunciar que eu estou inbound, né, que eu estou pretendendo pousar. A forma correta de fazer isso, quando você foi guiado pelo approach, é usar a opção On the ILS, né, que significa que você está usando o instrumento as instrumentações de pouso. Então, On the ILS, ele escolhe a pista correta, e aí tudo que você vai receber da torre é uma autorização de pouso. Clear to land. Runway 12, Mike Golf Juliet 83. Então aqui agora eu estou fazendo a interceptação, ou seja, estou virando para me alinhar com a pista. Essa foi uma interceptação que a gente chama de rasa, porque o meu vetor final foi apenas 15 graus em relação à pista. Via de regra, esse vetor vai ser em torno de 30 graus em relação à pista. E como eu já falei para vocês antes, eu vou primeiro alinhar o meu localizer e só depois então vou começar a descer. Yankee Bravo November. When able, turn right and contact ground. Please expedite. Então vamos lá, só para revisar o que a gente viu nesse vídeo. Primeiro, a questão da altitude e distância. Você deve contatar a frequência de approach entre 60 e 50 milhas de distância do aeroporto, a não mais de 18 mil pés. Lembrando que 18 mil pés é o limite superior. Se você estiver abaixo, é melhor. Como vocês viram, eu estava a 14 mil pés. Segundo item é seguir as instruções do approach o mais breve possível. Lembre que quando tem muita gente na frequência, demora para você ouvir o som da sua instrução. Então é importante que você esteja prestando atenção na tela para que você possa executar o comando o mais breve possível. Velocidade, né? Então, à medida que você vai descendo, vai reduzindo sua velocidade. 220, em torno de 8.000 a 7.000 pés. 200, quando você estiver abaixo disso. E finalmente 180 antes da interceptação. De novo, 180 antes da interceptação. Isso tudo que eu estou falando, óbvio, pode variar de caso a caso. Preste atenção nas aeronaves que estão à sua frente, e às vezes o controlador pode te dar instruções de velocidade que diferem disso que eu acabei de falar. E por último, então, essa interceptação, via de regra vai ser a 30 graus. Aqui eu mostrei para vocês hoje foi um pouco mais rasa, mas você mantém a altitude até estar alinhado no localizador, e aí faz a descida. E uma vez que esteja então na frequência da torre, use o comando inbound on the ILS. De novo, só usa isso se você tiver recebido instruções de approach. Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem perguntas ou qualquer comentário, por favor, poste aí embaixo do vídeo. Aproveita e dá um like aqui, um joinha.
e assina o canal do Infinite Fly Brasil.